Fala, galera! De acordo com estimativas, 85% das pessoas que andam de avião sentem algum tipo de preocupação, pelo menos uma vez ao longo do voo. Isso não é nada estranho, afinal, temos a tendência de temer o que não somos capazes de controlar. No entanto, cerca de 10% de todas as pessoas que voam sentem o medo de viajar de avião tão grande que ele pode afetar significativamente a saúde psicológica e física delas. Mas você provavelmente já ouviu falar que a probabilidade de sofrer um acidente de avião é extremamente pequena. Ela é de cerca de 1 em 8 milhões. Até mesmo a probabilidade de ser atingido por um raio é várias vezes maior. Além disso, mesmo que seu avião passe por uma situação de emergência, isso não significa que tudo terminará em tragédia. Existem muitos exemplos na história da aviação onde a coragem e o profissionalismo da tripulação salvaram centenas de pessoas da morte. No vídeo de hoje, falaremos sobre as mais incríveis delas. Vamos lá! O milagre do Hudson. Talvez este seja um dos pousos de emergência mais incríveis da história da humanidade. Pessoas ainda falam e gravam filmes sobre este feito até hoje. Tudo aconteceu há 10 anos, no dia 15 de janeiro de 2009. O avião A320 da US Airways decolou do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, e apenas 1 minuto e meio após a decolagem, começou a perder rapidamente a altitude. O que aconteceu foi que uma colisão com um bando de pequenos pássaros fez com que os dois motores da aeronave deixassem de funcionar. O avião precisava retornar urgentemente ao aeroporto de partida ou ir para outro, como o aeroporto Teterboro, por exemplo, localizado a 19 quilômetros de Manhattan. O piloto Chesley Sullenberger precisava decidir urgentemente onde pousar. Para fazer isso, ele precisava, apesar da enorme pressão e estresse, analisar calmamente as condições de voo e, em questões de segundo, escolher a superfície mais adequada para pouso de emergência. Para o capitão, a opção ideal não era nada mais, nada menos que o rio Hudson, sobre o qual eles estavam voando naquele momento. O piloto, que posteriormente ficaria conhecido como Sully, instruiu a tripulação a se preparar para aterrissar na água, isto é, para algo que os pilotos comuns geralmente nem são treinados. Mas Sully tinha muitos anos de experiência voando, inclusive em caças militares, e ele estava determinado a salvar a sua aeronave. Imagine só o que as pessoas nos arranha-céus mais próximos pensaram. Um avião que havia acabado de decolar começava a baixar rapidamente sobre a ponte George Washington, que atravessa o gelado rio Hudson. Muitas testemunhas oculares acharam que os eventos do 11 de setembro estavam se repetindo diante de seus olhos. Os pilotos conseguiram fazer algo inacreditável: virar a aeronave na direção oposta, planar sobre o rio sem atingir a ponte e, finalmente, pousar a aeronave pesada e com o tanque completamente cheio na água, sem nenhum dano maior. Parece uma história de ficção. No entanto, os pilotos realmente fizeram isso. O Airbus A320 inesperadamente se transformou em barco ao aterrissar suavemente no rio em frente a Manhattan. Os passageiros começaram a sair pelas saídas de emergência do avião antes que ele se enchesse de água. Balsas de resgate os evacuaram rapidamente das asas da aeronave. No final, todas as 155 pessoas que estavam no azarado voo conseguiram sobreviver. Planador de Gimli. Essa história aconteceu no dia 23 de julho de 1983 e se tornou um dos pousos de emergência mais bem-sucedidos da história da aviação. Seu protagonista foi o Boeing 767 da companhia aérea canadense Air Canada. Naquela época, o país estava apenas começando a usar o sistema métrico e para cada reabastecimento da aeronave era necessário calcular um coeficiente especial. Geralmente isso era uma tarefa para o engenheiro de voo, mas naquela tripulação não havia um. O que aconteceu? Em primeiro lugar, o comandante da aeronave calculou incorretamente o coeficiente, usando nas fórmulas galões, como de costume, em vez de litros. Em segundo lugar, o sensor que mostra o combustível restante a bordo estava com defeito. O resultado disso foi que a aeronave partiu com uma quantidade de combustível 4 vezes menor que o necessário. A uma altura de 12 mil metros, o inevitável aconteceu. O combustível começou a acabar. No entanto, os pilotos não entenderam imediatamente a situação e acharam que era um mau funcionamento do equipamento. Depois de alguns minutos, os dois motores do avião simplesmente
simplesmente apagaram. Eles precisavam encontrar um lugar para pousar urgentemente. A equipe escolheu o aeroporto de Winnipeg, localizado nas proximidades, mas a situação a bordo estava piorando rapidamente e o avião simplesmente não seria capaz de chegar até lá. Foi então que o copiloto sugeriu pousar na abandonada e desconhecida base militar de Gimli, onde ele tinha servido há muito tempo. Isso teve um papel fundamental no sucesso da aterrissagem. Isso e o fato de que o comandante da aeronave, Robert Pearson, tinha experiência de voo em planadores e, graças a isso, ele conseguiu pousar suavemente o enorme Boeing com os motores desligados. Todas as 69 pessoas a bordo sobreviveram. Pouso no Milharal. Muitos especialistas chamaram essa história de Milagre do Hudson russo. O trabalho dos pilotos russos envolvidos nela foi realmente admirável. Não há nenhuma surpresa que os pilotos tenham recebido o título de heróis da Rússia das mãos do próprio presidente do país. Vale ressaltar que nos simuladores, os pilotos não treinam como pousar em terra quando o trem de pouso está desativado e os motores estão desligados, tudo ao mesmo tempo. Essas situações são incrivelmente raras, mas acontecem às vezes. Uma delas ocorreu no dia 15 de agosto de 2019. Às 6h16 da manhã, o avião A321 da Ural Airlines decolou do aeroporto de Zhukovsky rumo a Simferopol, na Crimeia. Logo após a decolagem, a aeronave colidiu com um bando de pássaros. Ambos os motores falharam, e tudo isso a uma altitude de apenas 243 metros acima do solo. É claro que em uma situação assim, era necessário reagir muito rápido. O tanque do avião estava cheio, com 16 toneladas de combustível. Ele tinha usado apenas algumas centenas de litros. Este seria o principal perigo durante a aterrissagem, já que nessas condições há sempre uma probabilidade muito alta de explosão. No entanto, segundo a avaliação dos pilotos, não havia tempo para retornar ao aeroporto, muito menos para despejar o combustível. Então, o comandante Damir Yusupov decidiu pousar o avião de barriga no campo de milho mais próximo, perto de Moscou. É óbvio que uma sorte fantástica também teve um papel importante nessa situação. Todos os aeroportos de Moscou e suas regiões são densamente cercados por residências. O fato de que os pilotos do Airbus russo encontraram um campo deserto em seu caminho é muita sorte mesmo. Todos os passageiros a bordo sobreviveram. Acidente de avião no México. Quando vemos uma manchete que diz que um avião caiu, o coração gela na hora. Em tais situações não há muita esperança, mas essa história é um daqueles casos raros em que depois da manchete está escrito "Todos sobreviveram". O acidente ocorreu com um avião de passageiros de fabricação brasileira Embraer 190 que voava da cidade de Durango para a capital do México. Ele caiu a algumas centenas de metros da pista, poucos segundos após a decolagem. A culpa do acidente foram as fortes rajadas de vento que fizeram o avião cair rapidamente, atingir o chão e perder os dois motores. A incompetência dos pilotos, que não avaliaram adequadamente as condições climáticas, também tiveram um papel importante na queda. Depois que o avião caiu, todos os passageiros e tripulantes a bordo, um total de 103 pessoas, conseguiram sair facilmente da cabine. Após algum tempo, a aeronave pegou fogo, mas as pessoas já estavam a uma distância segura dela. Incêndio em um Boeing 777. Este homem, que no momento do acidente tinha 63 anos, passou quase toda a sua vida pilotando aviões. Foram mais de 40 anos. No outono boreal de 2015, Chris Hankey estava voando suas últimas horas com a British Airways. Um pouco mais e chega à aposentadoria, ele pensou. Infelizmente, o caminho final para o seu descanso bem merecido começou de um jeito pouco comum. No dia 8 de setembro de 2015, um avião Boeing 777, pilotado por Hankey, faria um voo internacional entre Las Vegas e Londres. Ao acelerar pela pista de decolagem, seu motor esquerdo pegou fogo do nada. A situação parecia desesperadora, mas os pilotos conseguiram parar o avião e iniciar uma evacuação de emergência. Ela foi bem sucedida e o fogo foi apagado em 5 minutos. Todas as 170 pessoas a bordo da aeronave sobreviveram, em grande parte graças ao sangue frio dos pilotos na cabine. Segundo o capitão Hankey, durante 42 anos na aviação, ele nunca havia passado por nada parecido. Boeing 737 na Jamaica. Ao ver como o Boeing 737 da companhia aérea American Airlines ficou destruído, é difícil acreditar que todos os 154 passageiros sobreviveram a esse acidente. Ele ocorreu pouco antes do Natal de 2009, enquanto o avião estava se preparando para pousar no aeroporto de Kingston, na Jamaica. A aeronave saiu da pista, colidiu com a cerca do aeroporto e se partiu em 3 partes. No entanto, todos os passageiros e tripulantes foram evacuados a tempo. Devemos admitir que essas histórias dão uma certa esperança, até mesmo
para os aerofóbicos mais desesperados. De acordo com os resultados da investigação, o desastre ocorreu devido a várias circunstâncias, incluindo fortes chuvas e uma aterrissagem a uma velocidade muito alta. Tu-154 na taiga. O milagre no milharal, do qual falamos antes, também foi comparado muitas vezes com outro momento incrível: o pouso de emergência da aeronave russa Tu-154 da companhia aérea Aurosa, 9 anos atrás. Apesar de que os pilotos tiveram um pouco mais de tempo para tomar a decisão, eles não tinham muitas opções. O avião apagou a uma altura de 10 mil metros devido a uma falha de bateria. Não havia escolha, a não ser pousar bem no meio da taiga. O pouso foi feito em uma pista na vila de Isma, que não era usada há muitos anos. O avião atravessou a pista e foi parar diretamente na floresta, pois as abas de suas asas não funcionavam. Ele fez uma clareira de 180 metros de comprimento no meio dos jovens pinheiros. Apesar de tudo, todos os 71 passageiros e 9 tripulantes sobreviveram. Vale lembrar que no momento de tomar uma decisão tão importante, os pilotos estavam privados de qualquer equipamento de navegação devido à falta de energia a bordo. Eles determinaram o local de pouso visualmente e a inclinação da aeronave foi determinada usando um copo cheio de água. Boeing 737 em Bali. Em 2018, um avião Boeing 737 MAX 8, que partia da cidade de Denpasar, caiu enquanto transportava 189 pessoas a bordo. Este foi o maior acidente de avião da história do país. Ninguém se salvou. Surpreendentemente, 5 anos antes, uma aeronave da mesma empresa, a Lion Air, também caiu enquanto fazia uma rota semelhante, de Bandung a Denpasar, na ilha de Bali. No entanto, naquela ocasião, felizmente todos os passageiros e tripulantes a bordo sobreviveram. Eram 108 pessoas. O incidente ocorreu no dia 13 de abril de 2013, durante uma aterrissagem no aeroporto Ngurahai. Devido a um erro dos pilotos, o avião errou a pista e caiu em águas próximas. Isso fez a fuselagem partir-se em duas partes. De acordo com os resultados da investigação, as condições climáticas de Bali no momento do pouso não permitiam aterrissar com segurança. Ou seja, os pilotos precisavam fazer uma volta extra, mas infelizmente eles perceberam isso tarde demais. No entanto, graças ao trabalho coordenado da tripulação e dos serviços de resgate, foi possível salvar absolutamente todos a bordo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima!